Então vou resolver esse exercício aqui da FUVEST. Nesse problema aqui, ele quer que a gente determine o tamanho do raio dessa circunferência. Para eu resolver o tamanho do raio dessa circunferência, eu vou imaginar um quadrado cujos lados passam pelo centro dessas circunferências, tá? Repara que aqui é os centros dessa circunferência, eu coloquei só desses dois cantos aqui que eu vou precisar. E aí, ó, eu vou desenhar um quadrado, tá? Que os lados passem exatamente pelo centro dessa circunferência, tá? Então, ó, desenhei esse quadrado que é o quadrado em verde. E repara que os lados deles estão passando pelos centros dessa circunferência, tá? Por que isso? Porque como eles estão passando pelos centros dessa circunferência, eu consigo escrever os lados desse quadrado em função dos raios dessas circunferências. Agora, eu vou calcular os lados desse quadrado de duas formas diferentes. A primeira maneira é a partir do tamanho do lado desse quadrado menor, que é o primeiro quadrado que ele nos deu, e os raios da circunferência. Ele disse que o tamanho do lado desse quadrado aqui é 2 raiz de 2. E agora eu vou imaginar os raios dessa circunferência de tal maneira que elas sejam paralelas a pelo menos esse lado aqui, tá? Então, tracei aqui, ó, por exemplo, apenas esses dois raios aqui, tá? Dessas circunferências, e repara que como elas são tangentes aqui desse quadrado, e aqui também, com esse quadrado menor, o quadrado aqui de dentro, então eu posso sim imaginar que esse tamanho aqui é R e esse tamanho aqui é R, que representa o tamanho do raio dessas circunferências, tá? Então eu vou destacar aqui esse quadrado que eu montei, e eu quero calcular o tamanho desse lado aqui, tá? O tamanho do lado desse quadrado em verde aqui. Para calcular o tamanho do lado desse quadrado, repare que eu só preciso pegar o tamanho desse lado aqui, que é desse quadrado menor, e somar com esse raio e esse raio aqui, tá? Eu só preciso somar 2 raiz de 7 mais 2R, que é essa medida e essa medida, tá bom? Então, a primeira maneira de calcular o tamanho desse quadrado maior foi essa, e deu 2 raiz de 7 mais 2R. A outra maneira de calcular o lado desse quadrado em verde vai ser o seguinte: eu vou destacar aqui esse quadrado e eu vou observar os raios, né, das circunferências aqui que estão compondo o quadrado, tá? Então, observando aqui esses raios, eu noto que o lado desse quadrado é composto por alguns raios dessas circunferências, tá? Aqui no caso eu tenho um total de 4 raios, tá? Eu tenho esse e esse. Então eu tenho 4 raios aqui compondo do lado desse quadrado. No lado desse quadrado também eu tenho a medida desse segmento aqui que eu destaquei em amarelo, que é daqui para cá, para o centro dessa circunferência. E eu tenho, de mesma medida, esse segmento aqui embaixo amarelo. Então esses dois segmentos são o mesmo. E para eu calcular o lado desse tamanho maior, tá? Eu só preciso somar esse segmento em vermelho, que vale 4R, e esses dois segmentos em amarelo, tá? Então preciso determinar qual é o tamanho desse segmento amarelo, tá? Que é o tamanho do centro até o final aqui do lado desse quadrado. E para determinar isso, né, supondo que o valor disso seja x, esse tamanho aqui também vai ser x, tá? Porque, ó, repara que ele é simétrico em relação a esse aqui, tá? Então o tamanho desse aqui também vai ser x, tá? Por isso que eu botei de amarelo. E como aqui é um ponto de tangência entre os dois círculos, esses dois círculos aqui do canto, se eu traçar o raio até esse ponto de tangência e da outra circunferência fazer a mesma coisa, eu vou ter esse segmento aqui que eu sei a medida, tá? A medida aqui desse segmento, eu deixei até aqui um pouco transparente atrás, a medida desse segmento aqui é 2R, tá? Ou seja, aqui, ó, nesse cantinho eu tenho um triângulo, que é um triângulo retângulo, né? Já que aqui é um ângulo reto. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? Cujos catetos vale x e x, e a hipotenusa vale 2R, tá? E aqui, então, só preciso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Repara que a hipotenusa aqui é 2R. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E 2R elevado ao quadrado dá 4R ao quadrado, tá? Eu vou isolar aqui esse x, vai ficar 2R ao quadrado, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, pegando só a parte positiva, eu vou ter R raiz de 2 como resultado do x. Ou seja, o tamanho desse segmento amarelo, que é o segmento em x, vale R raiz de 2. Automaticamente, esse aqui também vale R raiz de 2. Ou seja, o lado desse quadrado aqui é R raiz de 2 mais R raiz de 2, que é 2R raiz de 2, mais 4R. Então, vou reescrever aqui, ó, 4R mais 2R raiz de 2. Essa é a outra maneira que eu tenho para calcular o lado desse quadrado em verde, tá? Beleza, eu fiz esses cálculos. Como essas duas medidas são iguais, então 2 raiz de 7 mais 2R é igual a 4R mais 2R raiz de 2, beleza? Vou simplificar tudo por 2, porque aqui é divisível por 2, aqui também, aqui também, aqui também. Então todos os termos dessa equação são divisíveis por 2. Eu vou ficar com raiz de 7 mais R igual a 2R mais R raiz de 2. Vou pegar esse R e passar para o outro lado. Então vou ficar com raiz de 7 igual a R mais R raiz de 2. E aqui, ó, eu vou pegar o R e botar em evidência. Então vou ficar com R igual a 1 mais raiz de 2, beleza? Como eu preciso isolar o R, eu vou passar esse 1 mais a raiz de 2 dividindo aqui. Então vai ficar 7 sobre 1 mais a raiz de 2 igual a R. Só que aqui eu tenho uma expressão que tem um número irracional no denominador, né? Tem raiz de 2 no denominador. Vamos racionalizar essa expressão aqui. Para me racionalizar, eu vou multiplicar pelo conjugado desse aqui de baixo, tanto em cima quanto embaixo. Então vou multiplicar por 1 menos a raiz de 2 e embaixo por 1 menos a raiz de 2.
Aqui em cima eu fico com raiz de 7 que multiplica 1 menos raiz de 2, que dá raiz de 7, 1 menos raiz de 2. E embaixo eu tenho o produto da soma pela diferença, tá? Vai dar o quadrado desse primeiro termo aqui, que é 1 ao quadrado, menos o quadrado desse segundo, que é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, então eu fico com 1 menos 2. 1 menos 2, isso dá menos 1, tá? Repara que aqui deu um número com denominador negativo, então significa que toda essa expressão aqui é negativa. Em vez de simplesmente colocar um sinal negativo aqui, eu vou trocar o sinal daqui de dentro dessa expressão. Então eu vou ficar com raiz de 7 que multiplica raiz de 2 menos 1. Troquei o sinal de toda a expressão aqui de dentro do parênteses. Tá? Então o raio dessas circunferências aqui é raiz de 7 que multiplica raiz de 2 menos 1.